De novo, o Mirassol. Das últimas, sei lá, 10 vezes que o São Paulo enfrentou o Mirassol, o São Paulo perdeu. O Mirassol virou o algoz do São Paulo. Virou a dominatrix do São Paulo, se a gente puder fazer algum tipo de analogia com, sei lá, 50 Tons de Cinza ou 365 Dias, que são filmes horrorosos. 3-0 para o Mirassol, e o que é mais humilhante nessa história é que o Mirassol está na Libertadores neste momento na tabela do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo começa a flertar com a possibilidade de ter que lutar para não cair. E eu não estou exagerando. Eu estou falando sobre essa possibilidade de queda do São Paulo no Brasileiro há algum tempo. Na verdade, desde o começo do campeonato. Porque, assim, tudo bem. Eu meio que abandonei de gravar vídeos sobre futebol porque não dá muita audiência e vocês adoram quando eu fico chavando São Paulo. Então, estou aqui pelo hype, estou aqui pelas visualizações. Chega uma hora que a gente cansa. Eu não preciso mais sofrer por pouca coisa na vida. Não preciso. A maturidade nos mostra que a gente não tem que brigar por causa de porcaria. E neste momento, o São Paulo Futebol Clube é uma grande porcaria. Senhoras e senhores, eu devo perguntar, a culpa era do Zubeldia? Porque tá aí o Crespo, né? Os últimos 5 resultados do São Paulo, 1 vitória e 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. Já foi eliminado da Copa do Brasil, já foi eliminado da Libertadores. A culpa era do Zubeldia? Vocês já sabem a resposta. A culpa não é nem do Crespo, se você quer saber. Porque não há treinador, não há Jesus Cristo que atue como treinador do São Paulo que vai conseguir montar um bom time e executar todos os planos táticos e entregar uma boa performance com o ambiente que se tem no São Paulo, com o ambiente político que se tem no São Paulo. A gente sabe de quem é a culpa. A culpa também não é do Mirassol, tá? Não adianta torcedor de São Paulo ficar xingando o Mirassol e... Um parênteses, eu moro em Florianópolis. Sim, é verdade, acredite se quiser. Eu moro em Florianópolis e eu sempre estou passando vergonha para explicar o contexto do Mirassol em relação ao São Paulo. Porque para eles, o Mirassol é tipo um time de... Nada contra o Mirassol, não estou querendo humilhar o Mirassol. Mas é como se fosse um time do interior, como o Jack aqui é. Vocês também, se de repente São Paulo for jogar com o Jack aqui, vai ser mais ou menos a mesma proporção, que para eles não é nenhuma Chapecoense, porque a Chapecoense é que eles tratam como um time de tradição, não só por tudo que aconteceu no contexto histórico, mas porque ganhou uma Sul-Americana, porque é um time que era bem estruturado, era bem organizado. Então, assim, quem é o Mirassol na fila do pão? O Mirassol é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro de 2025. Esse é o Mirassol. Não é possível que todas as vezes que o São Paulo se encontrar com o Mirassol em algum campeonato, que o São Paulo vai ficar de 4 e ser currado pelo Mirassol. E não é problema nenhum você ser currado. Problema nenhum. O problema é ter que passar pela vergonha e humilhação. Isso aqui... Isso é o que mais me dói. Vou até engolir saliva para continuar. A gente sabe que a culpa do que está acontecendo com São Paulo é da dona diretoria, é do presidente, é dos diretores de futebol, são dos cardeais, aquele povo que está na diretoria do São Paulo há 50 anos, com ideias obsoletas, com ideias obliteradas, com visão de mundo atrasada, que não sabe gerenciar o futebol de São Paulo e que quando opina sobre o futebol, defeca pela boca, porque no cérebro tem... Eu não vou falar o que eu estou pensando. Eu não vou falar o que eu estou pensando. Mas se dá uma machadada bem na têmpora de metade dos cardeais do São Paulo, a gente entra num cenário que fica impossível respirar. E eu desconfio, sinceramente, que boa parte dos conselheiros do São Paulo, porque eles são diretamente responsáveis por isso, porque eles votam na presidência, é composta pelo elenco de apoio de The Walking Dead. E isso não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com a falta de atitude, com a falta de postura. Porque apenas um coletivo de zumbis para gerenciar
o São Paulo dessa forma, algo que se reflete no futebol de São Paulo. Não adianta seguir tentando, não adianta trocar de treinador, não adianta trocar de diretoria, não adianta nada. Não vai adiantar. Mandar o Hernan Crespo agora embora não vai adiantar. Não ia adiantar, como não adiantou o tempo inocentou o Zubeldia. A culpa não era do Zubeldia. A culpa não é nem do elenco que está no São Paulo. Você pode, talvez, levantar dúvida razoável sobre o departamento médico. O que esse departamento médico está fazendo para ter tanto jogador contundido? Será que os métodos de preparação física, de condicionamento físico, de recuperação de jogadores é a mais adequada? E o que mais me dói é que tem gente reclamando que o São Paulo vai transformar a divisão de base do clube em SAF. Está reclamando. Porque eu prefiro 1000 vezes uma gestão profissional do que esse bando de mentecaptos dirigindo São Paulo. 1000 vezes. Sim, entrega. Entrega para um desconhecido. Entrega para um cara da... Não, cara da Faria Lima não. Entrega para um estudante de marketing da Mackenzie. Entrega para, sei lá, para um caixa de supermercado da Oxo. Entrega para qualquer um. Vai conseguir administrar o melhor futebol de São Paulo. Qualquer um. Essa softbox que está aqui na minha frente consegue dirigir melhor o São Paulo. Não estou falando do trabalho do Crespo, porque ele tem a culpa até a página 7. Eu estou falando de quem dirige o futebol do São Paulo administrativamente falando. Esse aí devia ser processado e preso. Ele é pior do que a Manuela Dias escrevendo final de novela. Pior, já que a gente falou de Vale Tudo, tudo agora é plot para Vale Tudo. Esse é o pior. Cara, dá um desgosto, né? Dá um desgosto. E isso porque São Paulo contra o Mirassol teve mais posse de bola, 62%. Trocou o dobro de passes, 519 contra 280. Precisão de passe, 92%. 7 escanteios. Empatou em chutes a gol, só que chutes no gol. Perdeu 8-5 e 3 bolas do Mirassol entraram. 2 gols de pênalti. E aí, não venha você, torcedor do São Paulo, como muitos fizeram depois do jogo contra o Palmeiras, que ficaram reclamando do VAR, que o VAR não marcou um pênalti para o São Paulo. E isso é outro departamento, é outra reclamação. Tem que ir para a CBF, tem que ir para quem faz a escalação dos árbitros, tem que ir para quem faz a análise do VAR. Mas, pelo amor de Deus, se tivesse jogado... E isso porque o São Paulo jogou melhor do que o Palmeiras, tá? Jogou melhor. Mas se tivesse jogado melhor que o Mirassol, não teria esses problemas. Não teria nenhum desses problemas. Mereceu perder por 3-0 com 2 gols de pênalti, porque o São Paulo, não é só que ele não vive uma boa fase. São Paulo está numa fase terrível. O São Paulo está indo para sua falência múltipla de órgãos. O São Paulo é um time que, faltando, o São Paulo fez sua 29ª partida em 38, ou seja, faltam 9 jogos para o campeonato terminar. O São Paulo, mesmo na 8ª posição, com 38 pontos, é candidato ao rebaixamento esse ano. Fato. Eu acho que não vai cair, porque Vitória, Fortaleza, Juventude, são todos horrorosos, tá? E o Sport Recife já caiu. Só por isso que eu acho que não vai cair. Mas é candidato ao rebaixamento. A sorte do São Paulo é que não tem o Neymar acabando com o Santos. Não tem nem o Neymar, nem o pai do Neymar que sequestraram o Santos. Essa é a sorte do São Paulo. Porque o Santos é quem vai salvar o São Paulo do rebaixamento. Pode ter certeza disso. Então, é difícil comentar qualquer coisa quando o seu melhor resultado é ter o dobro de passes trocados no jogo em relação ao seu adversário e não marcar nenhum gol. É difícil comentar qualquer coisa para um time de futebol que é tudo menos um time de futebol, que é mal gerenciado, que tem uma péssima organização, que tem uma péssima administração. E eu falei sobre o vídeo da Fórmula 1, eu falei sobre karma. Os diretores, o presidente
e os cardeais, que são os conselheiros mais antigos do São Paulo, eles hão de sofrer com o karma. E isso não é discurso de anti-São Paulino. Isso não é discurso de torcedor falso, porque vão vir me cobrar dizendo que eu tenho que apoiar o São Paulo, não importa o que aconteça. Não, eu não apoio essa diretoria de bosta. Eu não apoio essa diretoria, esses cardeais que fazem o que estão fazendo com o São Paulo. É tudo lixo. Se pega esse povo, coloca num processador de lixo, vai feder. Então não tem como apoiar isso. E é bom o São Paulo ficar ligado. É bom o São Paulo ficar esperto, porque 9 rodadas, a diferença do São Paulo para o Vitória é de apenas 10 pontos. Apenas 10 pontos. E se continuar nessa levada, perdendo a maioria dos jogos, perde mais 4 ou 5 jogos, game over. Tá? Já está na zona de rebaixamento. Isso é matemática pura e simples. Eu não estou aqui fazendo um cálculo ou uma estimativa em cima de um teorema de Pitágoras. É a matemática pura e simples. Ou São Paulo acorda para a vida, ou a gente vai ter que ver o São Paulo no Disney Plus, uma vez que a Série B está lá, ou, sei lá, no jogo que sobrar na EN Sports, na Rede TV. Tudo aquilo que a gente zoava os outros, vão zoar a gente em breve se a gente não acordar para a vida e não começar a entregar a performance digna de um time que está na Série A. Neste momento, o São Paulo é um time que não está na Série A e perde para um dos melhores times da Série A. Todo o meu respeito ao Mirassol. Se for para Libertadores, olha, faça uma baita Libertadores. E isso, olha a cereja do bolo, tá? A cereja do bolo metafórico de cocô para o São Paulo é que o Mirassol, antes da temporada começar, não queria jogar a Série A. Pasmem, não queria jogar a Série A, porque entendia que não tinha condições. Se o Mirassol, sem condições, estava jogando a Série A e está na 4ª posição, que dirá se tiver dinheiro, se tiver patrocinador, se tiver incentivo financeiro, quando entrar o dinheiro de publicidade, de cota de televisão, imagina o que o Mirassol pode ser. O Cruzeiro, que até outro dia estava na 2ª divisão, está na 3ª posição do Campeonato Nacional. E Palmeiras e Flamengo são 2 forças hegemônicas, tanto que os dois ainda estão disputando a Libertadores. E é isso, essa é a realidade do futebol brasileiro. Se os cardeais do São Paulo não conseguem chegar para essa realidade, eu recomendo oftalmo com urgência na semana que vem, enquanto ainda é tempo.